dores de cabeça ou no maxilar. Você conhece alguém que tem esse problema? Ou você mesmo tem? Pois é, a gente vai falar agora de uma situação que pode estar causando isso. Esse programa, como você sabe, faz parte do projeto Saúde Bucal, desenvolvido pelo Jornal Cruzeiro do Sul, mantido pela Fundação Ubaldino do Amaral, numa parceria com a Morelli Ortodontia. Você também sabe que a gente está trazendo aqui vários especialistas para falar dos mais diversos assuntos. Dessa vez quem está comigo é o Dr. Alexandre Mores, ele que é ortodontista e especialista em saúde pública, né, doutor? Isso. Muito obrigada pela sua participação. Vamos falar aí de uma situação que pode ser muito comum para uma grande parcela da população, o bruxismo. Isso mesmo. Gostaria de agradecer ao jornal e à Rádio Cruzeiro do Sul a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre saúde pública, sobre os males que afligem a população e poder trazer um pouco de benefício e de bem-estar para as pessoas. E o assunto hoje a gente vai falar sobre o bruxismo, né? Comecei falando que tem muita gente que tem dores de cabeça, toma medicação praticamente todos os dias ou com muita frequência e não sabe que pode ser causado pelo bruxismo. Como é que funciona o bruxismo? Por que ele causa essas dores de cabeça? Tem muita gente que tem e não sabe? Isso. O bruxismo ele é provocado por alterações no sistema nervoso central, né? Muitas vezes associada a uma falta de dopamina, que é um hormônio que causa o bem-estar. E essas alterações no sistema nervoso central, ele provoca esses apertamentos rítmicos, né, que ocorrem durante a noite ou pode ocorrer também no estágio de vigília, ou seja, durante o dia. E esses apertamentos, eles provocam dores na articulação, dores de cabeça, que muitas vezes as pessoas associam com algum problema neurológico, muitas vezes vão procurar o neurologista achando que tem enxaqueca, né? E ele provoca isso daí, além de provocar dores, assim, pode provocar sensibilidade dentinária, fraturas nos dentes, quebra de restaurações, muitas vezes perdas de implantes, né? Alterações no periodonto, que é o sistema que mantém o dente na boca. Então provoca muitos males que às vezes as pessoas não sabem que pode estar sendo pelo simples apertar do dente, né? Tem alguma razão para isso acontecer? Tem pessoas mais predispostas a isso? Sim, tem pessoas que, como eu falei, é uma alteração do sistema nervoso e essa predisposição dessas pessoas podem ser desencadeada pelo estresse, pelas alterações emocionais, por uso de medicações antidepressivas, como um exemplo a fluoxetina, que são a mais conhecida, né? E também por distúrbios do sono, pessoas que têm ronco, apneia, elas também podem desencadear esse apertamento, né? A gente sabe que nem todo neurologista acaba encaminhando a pessoa para um dentista. Então, será que a gente consegue orientar quem está nos assistindo qual que deve ser, de repente, o alerta que deve fazer com que ela procure, pelo menos para tirar essa dúvida, se pode ser um bruxismo? Então, quando ele faz durante o sono, muitas vezes a pessoa ao lado pode perceber os barulhos do ranger do dente, né? Porque às vezes a pessoa aperta, mas não desliza os dentes, então não faz o barulho, só faz o apertamento. Mas muitas vezes ela arranja, aí às vezes o cônjuge consegue perceber alguém da casa, né? Mas essa pessoa ela acorda às vezes com uma dor de cabeça nessa região aqui do masseter, ela acorda com uma dificuldade de abrir a boca, travamento, assim, estalos aqui na região da articulação, né? Então, esses são sinais que ela muitas vezes apertou durante o sono, né? E pode apertar durante o dia. Aí, durante o dia, ela às vezes ela conseguiria se policiar, né? Para ver se ela está fazendo esse apertamento ou não. Então, quando ela está em repouso durante o dia, a gente fica com o lábio encostado, mas lá dentro, na boca, os dentes têm que estar desencostados. Então, isso a gente consegue se policiar. Até tem um aplicativo, chama Desencoste Seus Dentes. Tem na Play Store, você baixa ele e você programa lá para de hora em hora o seu celular vibrar.
Aí no que o celular vibra, você, opa, deixa eu ver se eu não estou apertando. Ou então uma técnica do adesivo. Você compra lá o adesivo da Mickey, do Minnie, do seu time de futebol, cola na tela do celular, cola na televisão, cola na tela do computador, em regiões que você costuma olhar. Então, você olha para o adesivo, você, deixa eu ver se eu não estou apertando. Então, isso aí, muitas vezes, só de você orientar a pessoa a ter essa percepção, esse cuidado, muitas vezes já resolve. As pessoas, às vezes, voltam para o consultório e falam, ó, eu estou me policiando durante o dia, nossa, melhorou muito. Porque esse que faz o bruxismo de vigília durante o dia, ele vai ter a dor de cabeça ao longo do dia, conforme ele vai apertando. Outros hábitos também que podem provocar dor de cabeça, ficar mascando chiclete, às vezes ficar mordendo a unha ou ficar mordendo algum objeto, isso também pode provocar dores na região da cabeça, dos músculos da face também. Agora, nesse caso, o tratamento para o bruxismo, ele é um tratamento acessível para as pessoas? Ele não é um tratamento muito acessível para as camadas de baixa renda, né? Porque a placa de bruxismo, que é o método tradicional de tratamento, ele envolve moldar a arcada da pessoa, mandar para um laboratório fazer essa placa, aí essa placa volta, o dentista instala na boca, faz os ajustes. Isso tudo tem um custo elevado para as pessoas, né, que não têm muita renda. Então, uma opção, né, que até vou entrar já um pouco no assunto, seria o Ortho Protector, que é uma placa interoclusal que a Morelli fabrica. E essa placa tem um custo bem baixo, né, poderia até ser utilizado na rede pública devido ao custo. E essa placa também faz a mesma função da placa de bruxismo, provocando esse alívio, esse relaxamento muscular também. Então, é uma outra opção também para o tratamento do bruxismo, além da placa tradicional, essa placa interoclusal, que é o Ortho Protector, fabricado pela Dental Morelli. É legal a gente falar também que no caso da Morelli, é uma empresa aqui de Sorocaba e ela é reconhecida pelos profissionais dessa área de saúde bucal como uma empresa que mudou, né? Inclusive a própria organização do mercado produzindo aqui os produtos e fazendo com que o preço caísse, porque durante muito tempo você era obrigado a comprar esses produtos fora do país. Exato. Então isso encarecia demais a questão ortodôntica e até essa questão dessa placa. Aí eu achei curioso, que aí eu fiquei me perguntando, né? Esse tratamento, ele demora com essa placa que você falou. É possível fazer com que a pessoa comece a ter consciência e pare de fazer esse apertamento? Como é que funciona? Sim, a placa ela entra como um tratamento e o alívio é muitas vezes rápido, muito rápido. Em 2, 3 dias de uso da placa, a pessoa já, como diz assim, eu tenho alguns pacientes já param de tomar dipirona, né? Ou paracetamol, né? Eles acabam já abandonando a medicação e já tem imediato o alívio, né? Mas o bruxismo ele é multifatorial, né? Ele não é só você tratar o apertamento, você tem que também buscar investigar questões respiratórias, que como eu falei, o ronco, a apneia, ela desencadeia o bruxismo, caso de rinite. É muito comum a gente pegar as crianças quando estão gripadas, né? Tá com o nariz trancado, a mãe fala que está escutando eles fazerem o bruxismo, ranger os dentes, né? Aí você pode fazer uma associação, que isso aí é grave quando eles estão com o nariz trancado. Então pesquisar caso de rinite, né? A respiração bucal, que é muito lesiva, não só para o bruxismo, mas também para todo o desenvolvimento da arcada dentária, aí seria assunto para uma outra conversa. Fazer esse levantamento e também buscar alterações na melhora de vida. Então, eles preconizam fazer um yoga, tai chi chuan, exercícios físicos que também liberam serotonina, que causam bem-estar. Então, tem toda uma alteração também na conduta de vida, porque, como eu falei, o bruxismo ele se desencadeia muitas vezes pelo estresse, pela vida moderna, né, que a gente quer da correria, né? Você acredita que tem muita gente que tem como causa das dores de cabeça o bruxismo e não sabe? Eu acredito que tem muita gente. A gente teve agora, a gente passou por essa situação da pandemia, né? Que também foi uma prova emocional para muitas pessoas ficaram emocionalmente abaladas e acabaram também desencadeando casos de bruxismo, porque a gente acaba descontando em alguma coisa, né? E algumas pessoas descontam fazendo o apertamento.
E também acho que muitas pessoas também começaram a fazer uso de antidepressivos, né? E como eu disse, alguns antidepressivos eles provocam, né? Eles desencadeiam ou até mesmo agravam casos de bruxismo. Então eu acredito que tem muita gente que tem e não sabe. E aí acaba tomando uma medicação de forma excessiva, como a gente sabe também, as pessoas que possuem enxaquecas, dores de cabeça, quanto mais você toma analgésico, né, de forma indiscriminada, você vai aumentando aquela tolerância do seu organismo para isso e às vezes agrava o seu problema. E aí é por isso que é importante muitas vezes investigar aquilo que deve ser a causa para você poder tratar com mais segurança, para ter realmente uma qualidade de vida, né? Sim, Porque sofrer com dores todos os dias ou com frequência é bem ingrato, é né? bem ruim. A gente, como eu comentei, né? O Orthoprotector é uma situação, é um aparelhinho muito barato, né? Que a gente fornece para o paciente e ele volta depois e fala, nossa, muito obrigado, acabou com as minhas dores de cabeça, não estou mais tomando medicação, e uma coisa simples, né? Então a gente tem que estar sempre questionando com o paciente, né? Então, no caso, o paciente ortodôntico que a gente trata, né? Ortodontia. A gente percebe, às vezes, os dentes estão com uma mobilidade muito grande, né? Porque o aparelho ele deixa o dente mole, mas quem faz o bruxismo, o dente fica muito mais mole ainda, né? E esse bruxismo atrapalha o tratamento ortodôntico. Então, o Orthoprotector, que é a plaquinha que foi desenvolvido para quem usa aparelho ortodôntico, mas também serve para quem não usa, ele promove, evita, diminui essa mobilidade dentária, né? Favorece o tratamento ortodôntico e elimina essas dores, né? E não atrapalha, né, o tratamento, Não que isso é atrapalha. importante também, porque a pessoa que está fazendo o tratamento, ela quer ter um retorno, né, dentro de um tempo ali médio. E além disso também é acessível, né? Porque às Acessível. vezes a pessoa já está tendo um custo com aquele tratamento e então não tem um custo ainda também que vai. E às vezes nem poderia, né? Porque a placa de Não para. bruxismo ela Não, não poderia usar, né? exatamente. A placa de bruxismo ela é indicada para as pessoas que não estão com o aparelho, né? Agora, quem está com o aparelho e desencadeia o bruxismo, aí a indicação é o Orthoprotector, que ele não atrapalha a movimentação do dente. Aliás, ele favorece, ajuda, porque o bruxismo ele acaba prejudicando, em alguns casos, né, as movimentações, né? Aí eu te faço uma pergunta, não sei se você vai ter a resposta agora, mas pelo menos é uma pergunta. Tendo uma solução que não é tão difícil, por que ainda tantos profissionais não usam? É falta de informação, de... Ah, eu acredito que sim, porque os profissionais, tendo a informação, vão querer ajudar os seus pacientes, né? Eu acredito que é algo que talvez algumas pessoas possam não conhecer, né? E é uma novidade também, né? Porque a gente não vê, é um produto relativamente novo que a Morelli tá aí lançou não faz tanto tempo. Você sabe me dizer quanto tempo, mais ou menos? Aí eu acredito que eu já, acho que um ano Ah, por então aí é pouco tempo. é pouco tempo. E na verdade, talvez algumas pessoas, alguns profissionais ainda acreditem que só se aplica para caso de aparelho ortodôntico, mas está aí o grande pulo do gato, na verdade, né? Que é o fato também de ser utilizado por pessoas que não possuem o aparelho, Sim, com um custo muito mais acessível. Então, assim, todo mundo, né, pode usar e aí isso é um alívio para quem sente dor. Você que atende também na rede pública, sim. né? Há quase 3 décadas, né? Já É. são quase 3 décadas aí de serviço público e 3 décadas também como ortodontista. O que que você percebe nos consultórios a grande dificuldade da população em geral quando se trata de saúde bucal? Falta conhecimento ainda, as pessoas não assimilaram essas informações, né? Como a gente está falando aqui do bruxismo, que é um assunto tão importante, relacionado ao bem-estar, que pode ser resolvido de uma forma até simples. Você acha que falta o quê? A gente precisa ainda mudar de fase? Eu acho que o consultório odontológico, a cadeira em si, é um lugar que as pessoas não estão lá para ouvir conversa, né? Então, quando você tenta fazer educação em saúde dentro de um consultório odontológico, as pessoas não te escutam e não rola uma conversa legal, porque as pessoas pensam que a qualquer momento vai vir uma anestesia, vai vir um motorzinho.
Então não é um lugar agradável e não é um lugar para se fazer educação em saúde. A gente tinha na rede pública, há um tempo atrás, um programa que se chamava de acolhimento, que a gente acolhia as pessoas numa sala médica, uma sala, uma mesa sem o equipamento odontológico. E aí a gente tinha um book com fotos sobre cárie, doenças de gengiva, no caso da gestante, falando os problemas que a gestante tem, crianças, idosos em relação à dentadura, prótese, essas coisas. E ali a gente conversava sobre os problemas que eles tinham. A gente fazia um exame bucal inicial, né? Com foco de luz, uma lâmpada, tipo um abajurzinho, foco ginecológico, assim, examinava ali a boca. Aí, frente ao que a gente achava, a gente começava a conversar sobre o problema que ela tinha. Se fosse cárie, a gente ia direcionar sobre a doença cárie. Então, era um papo diferente, as pessoas até puxavam a cadeira assim, ó, se debruçavam sobre a mesa, e a gente sentia que ali a gente conseguia atingir eles. Agora, fazer educação em saúde dentro da sala, eu nunca consegui resultado. Agora, nesse sistema que a gente tinha, depois, por alguns motivos, acabou sumindo da rede pública, esse sistema era efetivo, que a gente sabia que a pessoa saía dali aprendendo, né? Só dar um exemplo, tá? Doença cárie. Você pega um adulto, aí você vai falar para ele, viu? A cárie, ela aparece quando a pessoa tem hábito de várias vezes ao dia adoçar a boca, né? Então, toda vez que você põe açúcar na boca, seu dente fica sendo corroído por 20 minutos. Depois de 20 minutos, a saliva começa a devolver aquilo que o dente perdeu. É um processo químico. Então, se você várias vezes ao dia consome coisas com açúcar, você vai ter cárie, mesmo que você acabe escovando o dente. Assim, normal. Só se você escovar toda vez depois que você comer, mas ninguém faz isso, né? Aí o adulto vira para mim, eu vejo a boca dele cheia de cárie, já até sei o que é. Ele fala para mim, viu, eu não como doce, né? Eu não gosto de doce, eu não tomo refrigerante. Aí eu já sei, eu falei, mas você toma café? Eu tomo, eu gosto disso, eu faço uma jarra de café assim, ó. E o que você põe no café? Não, eu tomo puro. Não, o que você põe lá no café? Café com o quê? Não, café é puro. Você não põe açúcar? Não, açúcar eu ponho, né? Eu faço bem docinho, que eu adoro. Falei, tá aí. Você tá tendo cárie porque toda hora você não toma um golinho de café? De hora em hora eu tomo um golinho lá. A sua cárie é disso aí. Então você tá com o dente da boca toda estragada por causa desse hábito. Você tá brincando. Então você vê que falta informação. E agora, para você conseguir atingir a pessoa, lá na cadeira, ninguém relaxa. Nem mesmo o dentista, porque ele está ali, ele está com aqueles prontuários chegando, na rede pública tem uma carência muito grande, a demanda é alta, você está aqui fazendo procedimento, está chegando o prontuário. Você não se sente à vontade de parar e ter uma conversa agradável ali. Então, eu acho fundamental informação e eu acho que as pessoas não têm informação suficiente para cuidar dos seus problemas. Tá aí, eu acho que um excelente exemplo do que ele falou, né, dessa placa aí que eu achei interessantíssima, inclusive pela questão da acessibilidade, de poder resolver o problema de muita gente aí, né? Eu acho que eu tenho enxaqueca, então eu sei o que é sentir dor de cabeça com muita frequência, então sei o quanto que isso acaba interferindo na sua qualidade de vida, né? Então acho que só caminhando para o fim, algum recado para a população, deixar um alerta nesse sentido? Em relação ao bruxismo, fica o meu recado: se você acorda muitas vezes com dor de cabeça ou desenvolve a dor de cabeça ao longo do dia, observe se você não está fazendo apertamento dentário, né? Observe se você não tem facetas de desgaste no dente, começa a desgastar o comprimento dos dentes, quebra muito a restauração, né? Travamento assim, você acorda com dificuldade de abrir a boca, abre a boca, começa a ter estalos. Então os dentes ficam muito moles, percebe que o dente não está com uma mobilidade acentuada. Então são sinais, né, e sintomas que levam você a procurar um profissional, um dentista, para ver se você não está tendo esses apertamentos que são muito prejudiciais à saúde. Obrigada, doutor. É isso. Na dúvida, procure um dentista.
você vai tirar a sua dúvida, né? Você vai descobrir realmente se esse problema pode estar te causando tanto desconforto, as suas dores, ficando aí escravo de tomar analgésico o dia todo, várias vezes ao dia ou vários dias na semana. Não custa, né? Então busca um dentista para você saber. A gente está caminhando para o fim, lembrando que o projeto de saúde bucal é uma iniciativa do Jornal Cruzeiro do Sul, mantido pela Fundação Ubaldino do Amaral, numa parceria com a Morelli Ortodontia. Eu fico por aqui.